Oração de São Francisco, parte 9. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E as trevas o que são? Quais são as suas trevas, né? Cada um de nós, muitas vezes, já se viu numa estrada escura, sombria. Alguns ainda se veem e outros acabaram de entrar. São estradas dolorosas, onde nós não temos a capacidade individual de sairmos sozinhos ou de encontrarmos a luz. E podemos até adquirir essa capacidade, mas à custa de um processo muito sofrido, uma jornada longa de descobertas, de esclarecimentos e despertamentos que vão nos custar muita dor. Mas por que dói? Que Deus malvado é esse que permite que doa desse jeito na nossa vida, né? Dói não é por causa de Deus. Dói por causa do nosso endurecimento espiritual, por causa das nossas limitações morais. O que são essas limitações morais? É ainda a vivência latente e plena do orgulho, no mau sentido da palavra. Quando a gente consegue definir orgulho como sendo uma coisa que nos posiciona acima dos outros. É um conceito equivocado de vida que nós adquirimos e estamos tentando, através dessas jornadas dolorosas, nos livrar disso. É também quando nós nos entregamos aos prazeres mundanos de uma forma desequilibrada, não saudável, quando a gente dá mais importância a isso do que cuidar da nossa casa interna. É quando a gente acredita que status e até o significado de sucesso é ter bastante recurso material. E a gente, para entender que sucesso não é isso, que sucesso está ligado a você atingir aqueles objetivos que te tragam satisfação e prazer pleno, levando você para o caminho de uma felicidade desejada, né? Você vai demorar um bocado, sofrendo algumas experiências para esclarecer essa tortuosidade de conceitos que a gente atribui à medida que a gente vai vivendo. A gente se deixa seduzir muito pelas ofertas do planeta onde nós estamos, né? Que ainda são ofertas assim bastante rasas diante daquilo que nós de fato gostaríamos, né? Muitos de nós sentem um prazer imenso nisso e outros já sentem que, apesar de ter todo o conforto, de ter todo o dinheiro, não encontraram nem paz, nem felicidade. Que, aliás, é bom que a gente trace aqui um paralelo diferenciando conforto de felicidade. Às vezes você está extremamente confortável, mas muito infeliz. É o caso, por exemplo, só um exemplo, dos nossos irmãos que sofrem com depressão. A depressão é um estado onde nós nos encontramos sem prazer de viver, angustiados, nos sentindo fracos, sem ânimo, sem interesse, como se nós tivéssemos desistido, né? De lutar, de conseguir, de vencer, de contornar. E, obviamente, isso envolve toda uma questão biológica, psicossomática, química, né? Dos nossos vasos materiais, atrelada, obviamente, à nossa capacidade espiritual que gerencia as nossas emoções, que muitas vezes são emoções que nós entendemos e vivenciamos errado. Nós deixamos essas emoções nos gerenciar, como, por exemplo, o medo de fracassar, o medo de se separar, o medo de perder o emprego, o medo de passar fome, o medo de brigar com algum ente querido, o medo de ser menosprezado, hostilizado, humilhado. Os medos, muitas vezes, eles gerenciam. Só que o medo, ele não deve ser um sentimento negativo, vivido de forma que possa danificar o nosso psicológico, né, a nossa psique, e também de forma a danificar o nosso organismo material.
Nós precisamos entender que o medo existe ali para nos ajudar, como apenas uma bandeira de alerta, que determinadas coisas podem acontecer. E aí nós precisamos nos posicionar, levar a cabo a máxima de que nós precisamos prevenir determinadas situações, investir em soluções e investir numa rede de apoio que seja. O que nós não podemos é alimentar o medo. Quanto mais força nós damos para esse sentimento de medo, mais nós sucumbimos a ele e vamos nos tornando reféns paulatinamente. Quando nós nos percebemos, estamos extremamente enfraquecidos do ponto de vista emocional. Assim também é a raiva. Nós temos a raiva, a inconformidade, porque estamos sem dinheiro, passando necessidades materiais. E aí nos sentimos revoltados, e aí nós alimentamos aquele sentimento tóxico dentro de nós, sem perceber que estamos fazendo mais mal a nós mesmos do que necessariamente a situação em si. A revolta, o medo, a raiva, também são bandeiras que devem ser levantadas, para que nós cuidemos em trabalhar esses antídotos emocionais em nós. Isso não é fácil, não é simples e na maioria das vezes nós necessitamos de auxílio, porque ou não conseguimos controlar esse sentimento, por não compreendê-lo, ou até tentamos, mas não conseguimos porque não nos conhecemos ainda o suficiente. Então é importante, para quem puder, buscar sempre a ajuda médica e também a ajuda espiritual atrelada à religião que você frequenta. Ambos são aspectos da nossa vida que precisam ser tratados com muito zelo e muito carinho. O corpo e o espírito. E nós precisamos entender, antes de mais nada, que nós somos o diretor desse processo. E como diretores, nós determinamos estrategicamente que iremos cuidar do problema e não sucumbir a eles e decretar falência. Se nós vamos cuidar do problema, nós vamos pedir ajuda. Essa ajuda pode ser a profissionais remunerados da área médica, pode ser a amigos que tenham uma condição de equilíbrio melhor e uma acolhida positiva com relação às nossas dores, pode ser ao nosso dirigente espiritual, ao seu mentor, a quem você atribui. O que você não pode é deixar a sua empresa desolada, sozinha e abandonada, sofrendo as ruínas dos sentimentos que você possui, estão lhe maltratando e que você não consegue encontrar uma forma de gerenciar. Tudo isso deve, pode e precisa ser feito com muita calma e com muito carinho. E nos dias que você sentir mais dor, menos luz, mais dificuldade, mais fraqueza, e não consegue tomar nenhuma dessas atitudes de correr atrás desse auxílio, como bom cristão, você vai recorrer à prece. Vai recorrer a uma prece sincera a um Deus que o ama e que observa a sua tentativa de evolução e que vai ajudá-lo. Esse Deus peça a Ele que coloque em seu caminho a providência para te ajudar a resolver esses problemas. Agora que você se percebeu acompanhado, observe quem está ao seu lado, quem está passando por esse problema e oferte a sua luz. Uma boa conversa, um bom conselho, uma oração, a simples companhia, convidar para sair, conhecer novos ares, deixar o outro desabafar, emprestar seus ouvidos, leve a sua luz. É seu papel cristão. Faça com ele aquilo que você gostaria sinceramente que ele fizesse com você para sair desse problema. Que Deus o abençoe.